A depressão afeta 20% da população mundial. E, por certo, essa pandemia vai aumentar esse percentual, né? Você sabe disso, né? O termo depressão, ele é emprestado da geografia, que significa um afundamento, uma profundidade, né? Então, depressão é um afundamento da energia vital, do psiquismo e da motivação como um todo, não é? E as informações sobre a depressão ajudam muito a evitá-la e a processá-la de maneira eficaz. Então, por isso que eu escolhi trazer para os irmãos essas informações, não é? E não sei se os irmãos sabem, alguns devem saber, eu passei por uma experiência de depressão alguns anos atrás, que durou 40 dias, mas ela foi profunda, ela não foi uma depressão leve, ela foi uma depressão que me tirou das atividades normais, né? E eu aprendi assim, aprendi muita coisa, que há muita coisa a ser feita para você não entrar. Depois que entra, se torna muito difícil. Então, é bom que você não entre nunca, porque depois que a gente entra, não é fácil. Por quê? Porque a gente entra num ciclo retroalimentar. O que significa? A depressão diminui o prazer, a energia, a motivação. Isso altera o comportamento. Então, você já não... Você declina as atividades, sai de cena, como aconteceu comigo, se isola e sua vida vai ficando improdutiva, você vai procrastinando decisões e responsabilidades, e isso produz alguns pensamentos na gente que os psicólogos chamam do comportamento, chamam de pensamentos automáticos. O que são pensamentos automáticos? São pensamentos não assertivos, que não têm correspondência com a realidade. Você pensa coisas erradas de si, né? Então, vem pensamentos de inutilidade, de improdutividade, de incapacidade de se relacionar, de inadequação. E esses pensamentos acabam agravando o quadro depressivo. Por isso que eu chamei de ciclo que se retroalimenta, né? Então, a depressão ocasiona sintomas e sensações físicas desfavoráveis, que faz você mudar o comportamento, e a sua mudança de comportamento leva a pensamentos não assertivos ou pensamentos ruins a respeito de si, o que agrava o quadro da depressão. Por isso, irmãos, a prevenção é importante, e a informação sobre a depressão também é muito importante, tá bem? Olha, irmãos, eu vou falando, mas na medida, se alguém tiver alguma pergunta aí, dá um toque para o Laércio abre o microfone e você me interrompe, tá bem? Tá bem? Então, eu queria falar para os irmãos, então, sobre fatores que podem levar à depressão, tá? Então, os fatores são basicamente fatores genéticos, eventos estressores, atividades de substâncias tóxicas e alterações cerebrais, né? Então, da genética, você pode perguntar assim, eu já perguntei isso algumas vezes, né? Por que algumas pessoas sofrem as mesmas frustrações, perdas e traumas e não entram em depressão? Já pensou nisso? Por causa da predisposição genética. Então, se o pai teve ou a mãe teve depressão, o filho tem 2 vezes mais risco de ter. Se o pai teve e a mãe teve, um dos avós teve, o risco é 3 vezes mais da pessoa um dia passar por essa experiência. Então, se você constata na sua bagagem genética uma predisposição para depressão, um certo padrão histórico de depressão na família, você tem que ser mais criterioso na sua forma de viver. Por exemplo, evitar desgaste emocional desnecessário, não ficar se envolvendo com conflitos menores, com encrencas, com coisas que trazem aborrecimentos. Para quê?
para que você não caminhe ali no limite, não é? Você já tem pouco lastro emocional e se você se gasta com conflitos menores, faltará energia psíquica para você se envolver com os conflitos realmente necessários, né? Então, o primeiro é genético. Eu, por exemplo, eu identifico na minha história familiar que eu tenho uma propensão à depressão por motivo genético. Depois que tive, conversando com a minha mãe falou, seu pai, na juventude, passou por uma experiência semelhante. Depois conversei com a minha irmãzinha, ela falou, eu realmente tive uma depressão pós-parto. É interessante que quando você entra em depressão, você começa a descobrir pessoas que tiveram que você não sabia, não é? Então, em razão disso, eu não pago para ver. Eu tomo muito cuidado com a minha vida emocional e sou bem criterioso com relação a conflitos e tal, para não caminhar ali na beira do precipício, né? Segundo fator são eventos estressores, né? Relacionado a alguma situação vivencial traumática. Pode ser o luto, uma perda, um trauma, com relação a perdas, rompimento de um relacionamento, perda de um emprego, não é? Uma separação, divórcio, perda de oportunidades, ou da saúde, né? Ou de um ente querido, ou de um status, uma posição. A aposentadoria é uma coisa muito perigosa, porque você cessa as demandas de fora e você perde muita coisa. Então, a pessoa tem que se preparar para isso, né? E também, dentro disso, os traumas não elaborados, né? O abandono, a pessoa abandonada pelos pais, ou a pessoa adotiva, né? A pessoa abandonada por outra em razão de uma traição, um divórcio. Outro fator é desilusão ou privação sofrida em algum momento da vida. Então, a pessoa pode desenvolver um medo intenso de passar necessidade ou vive desacreditada de que as coisas boas possam acontecer com ela. Tudo porque ficou presa a uma experiência do passado, né? Violência, geralmente associada às agressões físicas e maus tratos. Então, traumas gerais relacionados a presenciar violências familiares, quem viveu no lar onde presenciou cenas de violência tem uma boa propensão a desenvolver esse processo depressivo, né? O abuso físico também, a violência doméstica, danos corporais, espancamentos, surras violentas, né? E o abuso sexual também, estupro, né? Pessoas que foram negligenciadas na infância, né? A psiquiatria tem alertado que traumas emocionais na primeira infância são fatores de risco importantes para a saúde mental do adulto. Por isso que quando a pessoa em depressão vai para a terapia, o terapeuta vai investigar a infância dela, como foi, a adolescência, a estrutura familiar. Então, ela vai falando, ela vai lembrando, e aí vai se descobrindo enquanto fala, né? O estresse diário, né? Que a gente tem falado muito, inclusive quando fizemos o mês, sobre a importância do Shabá, né? Porque Deus não banca quando o princípio transgredido que ele estabeleceu, que é a pausa na semana, a pausa no mês, a pausa no ano, né? Para você revigorar as forças, para você ter um refrigério, para você afiar o machado, né? Como dizia alguém, que quando você vai cortar uma árvore, é melhor você passar mais tempo afiando o machado do que tentando com o machado cego, né? Então, os fatores são genética, situação vivencial traumática. Outro, atividades e substâncias tóxicas. Eu não vou me deter aqui porque nós, graças a Deus, não temos esse hábito, né? Mas a vida sedentária
um fator importante, alimentos inflamatórios como açúcar, carboidratos simples também, né? E medicamentos, às vezes a pessoa toma medicamentos que têm efeitos colaterais, corticoides, antibióticos, hormônios, e também deficiência de vitaminas ou de hormônios. Então, às vezes a pessoa está num quadro depressivo porque a tireoide disparou lá, não está funcionando bem, então isso também pode causar. Outro fator são as alterações cerebrais. Então, é uma diminuição da conexão entre os neurônios. A alteração nos neurotransmissores. Os principais, há vários, mas os principais é a serotonina, a noradrenalina, a dopamina. Então, a serotonina, você precisa dela para resposta a perigos, a ameaças. E quando ela baixa, você fica mais sensível a ataques, a acusações, a críticas, a ameaças do mundo. Isso gera uma insegurança. A noradrenalina, quando acontece a queda dela, e às vezes, irmãos, é o mínimo, viu? Não precisa ser muito. Ela diminui o nível de energia, de motivação, e a pessoa passa a ter mais sensibilidade à dor física. A dopamina, a queda dela, tira a motivação, tira a concentração. Uma pessoa deprimida dificilmente vai ter condições de estudar. O senso de prazer nas atividades, que outrora eram prazerosas. Ou ela perde agilidade. Então, o quadro depressivo é a soma de vários fatores que geram isso. Agora, irmãos, quais são os sintomas para a gente identificar um processo depressivo? Primeiro, alteração do humor. Não é um humor no senso comum. A gente pode ficar triste. Por uma causa real. Isso não é depressão, mas uma tristeza intensa e duradoura e sem muita explicação lógica. Então, essa é uma alteração de humor. O sofrimento psíquico, um abatimento, uma melancolia. E quando a gente está sob esse sofrimento psíquico, uma coisa que eu percebi na minha experiência, as horas não passam. O dia parece que vira 3, porque você está em sofrimento. É como eu fiquei na UTI recentemente 2 dias e eu fiquei com a sensação que tinha passado lá uma semana, porque tinha um relógio na minha frente, as luzes todas acesas, aqueles negócios apitando e eu sofrendo. Então, a hora não passa, né? O contrário também, quando você está numa atividade prazerosa, a hora passa rápido, você esquece até de comer, não é? Outra alteração do humor é a diminuição do prazer nas atividades, como eu falei, aquela vontade de realizar coisas, né? Eu me lembro de uma reunião em diretoria na igreja, discutindo questões importantes para a igreja, e parecia que aquele assunto não me dizia respeito. E que eu não estava ali, eu não via a hora que aquela reunião acabasse. Uma reunião que, em condições normais, seria prazerosa e motivadora para mim. Mas sabe quando você sai emocionalmente do ambiente que, em outros momentos, seria bom para você? Então, me lembro também que fiz uma viagem que o meu sogro até financiou para mim, lá para Santa Catarina, e eu não consegui me alegrar com nada, ficou até chato, porque soa assim como uma ingratidão, mas eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu estava ausente daquele passeio, e poderia ser qualquer outro lugar do mundo, eu não ia conseguir me alegrar com aquele passeio. Outra é a ansiedade, o medo, a insegurança, né? Uma ansiedade que sufoca, que faz a pessoa querer sair correndo do ambiente e ela fica inquieta, né? Outra é a irritabilidade. Eu não tive esse quadro, mas o terapeuta perguntava para mim: você tem se irritado facilmente? Eu não tive isso, mas pode acontecer. A pessoa explode em ira, a pessoa hostiliza aqueles que estão perto.
E outra é sensibilidade, irmãos. É um choro fácil. A gente chora por qualquer coisa. Tá no culto, chora. Ouve o louvor, chora. Ouve uma história triste, chora. E esses sintomas podem flutuar ao longo do dia, né? Então, isso tem a ver com humor. Mas há também alteração nos pensamentos. Aqueles pensamentos que eu falei, automáticos, que não têm correspondência com a realidade, são falsos, né? Autocrítica, a pessoa passa a ser dura demais com ela, exigente demais com ela, fica se autodepreciando, quando não começa a se medir por fora, se comparando com os outros, parece que só os outros conseguiram, só os outros que estão bem. Ela também não entende a felicidade do outro, porque ela não consegue ser feliz naquele momento, né? Vem também culpa, é uma culpa ilegítima, a pessoa acha que ela é culpada do sofrimento que graça ao redor dela, do mundo, da família e tal, também vem como pensamento automático. O pensamento de fracasso, de inutilidade, de incapacidade e o pensamento de desesperança. Não há esperança que as coisas vão melhorar ou que as coisas vão dar certo. A pessoa está num projeto, ela não acredita que aquele projeto vai dar certo. E o pessimismo, né? Fica pensando no pior quando não acontece pensamentos recorrentes de morte, que ele chama de ideação suicida. Esse é um grau mais profundo da depressão, né? E o viver é tão hostil, é tão dolorido que parece que a opção pela morte significa uma dor menor. E também a diminuição da concentração e velocidade no raciocínio. O pensamento fica lentificado. Eu me lembro que eu ficava assim parado, olhando, tentando concatenar uma ideia, uma dificuldade enorme. Para mim, preparar um sermão que seria tranquilo passou a ser uma tarefa quase impossível. Por isso que eu pedi afastamento do ministério por um tempo, porque eu não conseguia concentrar e não tinha um raciocínio rápido, não é? E tem as alterações físicas também, a diminuição de energia, né? Vem uma fadiga, por isso que a pessoa quer ficar deitada, ela não quer sair, uma incapacidade de cumprir as tarefas mais simples da vida, coisas pequenas. Por isso que vai havendo um desleixo para se tomar um banho, fazer a barba, trocar de roupa, não é? Fica-se afadigado sem tanto esforço físico. Há uma diminuição na eficiência para realizar tarefas. Então, por exemplo, para mim, abastecer o carro, fazer um supermercado, ou uma comidinha, coisas que eu faria com o maior prazer, passaram a ser um grande peso, porque eu não tinha energia, não tinha motivação nem para sair de casa. E com isso começa a surgir um sentimento, como eu disse, de inutilidade e de culpa. Ou você está se sentindo assim, não é? E alterações no sono. Há daqueles que dormem demais, é quando aquele sono mórbido aparece com a possibilidade de fugir da realidade, é o sono da fuga mesmo, né? Ou de menos, quando se acorda sobressaltado no meio da noite, pensando em tudo que se aflige, perde o sono e fica aquela angústia, fica pensando, está todo mundo acordado, está todo mundo dormindo, eu aqui acordado, né? E quando dorme, sonha aquele sonho em preto e branco, aquela coisa, não tem colorido no sonho. São sonhos mórbidos, né? Também pode haver alteração de apetite, também para mais, né? Quando a pessoa se gratifica com o prazer da comida, para compensar aquele sentimento de frustração da condição dela, já que ela não consegue se alegrar com a sua condição, vai se alegrar com esse pudim, com esse sorvete, e aí engorda. Ou quando você olha para a comida, esse foi meu caso, não sente apetite nenhum, porque você perdeu o prazer. Então parece que um processo de morte se instaura em nosso ser, porque a gente come para viver, não é? Mas a gente não quer comer.
E nesse processo a gente pode perder peso também, né? A diminuição de libido, de interesse sexual, porque se diminui o prazer, diminui também o libido. Uma dor no peito, uma angústia, eu senti muito isso. Aliás, foi isso que me levou para o hospital, porque na realidade eu pensei que eu estivesse tendo um infarto. E eu ficava apertando a arcada dentária assim, um dente contra o outro, sentia calafrios, arrepios, e por isso que eu fui levado para o hospital. Tem também alterações psicomotoras, né? Agitação, incapacidade que a pessoa tem de ficar parada num lugar, ela fica inquieta, se vai para lá tá ruim, vai para lá tá ruim. E é interessante que há uma expectativa na pessoa deprimida de que se ela mudar de ambiente, pode melhorar. Mas não adianta, ela pode estar onde estiver, porque o problema está dentro dela, né? Podem aparecer tiques nervosos também e até um retardo psicomotor, uma fala lentificada, pode acontecer também, né? E o último aqui, o quarto, é o retraimento social. A pessoa vai ficando insatisfeita com os relacionamentos. Pode ser familiar, conjugal, ou no trabalho, ou com os irmãos, não é? Então, por isso que a gente aconselha a pessoa a não tomar decisão nenhuma enquanto ela não melhorar, porque aquela indisposição com os relacionamentos não está em condições normais, né? E aí ela começa a fazer a escolha pelo isolamento, pela solidão. Por quê, irmãos? Porque a pessoa não tem vontade nem força para interagir. Então, quando se encontrar com as pessoas, passa a ser uma coisa muito insuportável, a pessoa quer ficar sozinha, não quer ficar em multidão. Eu ficava assim torcendo para não aparecer visita em casa. E quando eu vinha, eu ficava torcendo para ela ir embora logo. Então, a pessoa num estado depressivo não quer visita não, viu, irmãos? Eu tentava desviar de conhecidos em supermercado, porque com 1 minuto de conversa, a pessoa percebe que você está depressivo. É tão o olho entrega, o tema da sua conversa entrega. Então, por exemplo, passar o Natal em família, nesse período da minha vida, foi a coisa mais difícil que eu tive que enfrentar. Não foi na sua casa não, viu, Marcos? Foi lá no Marcelo. A gente fica olhando a alegria dos outros e nós naquela tristeza e aquele olhar de pena dos outros sobre nós, né? Ok. Agora, irmãos, como agir assim de forma preventiva? Porque eu estou pensando mais na prevenção mesmo, né? Porque não tem ninguém deprimido aí, pelo menos. Eu acho que se você tivesse deprimido, você não tinha entrado nesse Zoom aí. Porque a gente não quer ficar com ninguém quando a gente está numa fase, né, dessa. Mas como agir de forma preventiva para afastar a depressão? Primeiro, com relação à falta de motivação para a vida, de força, de energia, eu acho que a gente pode estabelecer novos alvos e fazer disso uma decisão de vontade. Geralmente você conversa com uma pessoa apática, desmotivada à vida, e num processo de entristecimento, e numa conversa você logo vai perceber que ela está destituída de alvos. Por quê, irmãos? Porque os alvos nos motivam a vida. E você pode fazer um teste. Quando você se perceber desmotivado à vida, sem boas razões para acordar na segunda-feira de manhã, você pega um caderninho e começa a estabelecer alvos para o ano, para os próximos 2 anos, para os próximos 5 anos e assim por diante. Assim que você acaba de escrever seus alvos e planeja de uma forma simples o que fará para alcançá-los, a sua vida já começa a mudar. Você já começa a sair da sua zona de conforto, já começa a se alegrar na vida, enxergar possibilidades, adquirir autoconfiança e sonhar com muito mais esperança no coração.
Um amigo meu foi traído pela esposa, estava amargando um divórcio terrível, quando o terapeuta sugeriu que ele colocasse um alvo, fazer alguma coisa que ele sentisse muito prazer e senso de realização. Então ele começou a se interessar pela culinária e fez um curso. Hoje ele é um chefe profissional, embora ele não desenvolva essa profissão, que ele é muito bem sucedido em outra profissão, né? Mas ele abriu um canal no YouTube para ensinar as receitas, o canal bombou, ele passou a sua alegria, a sua motivação, por causa de um alvo colocado na sua vida. Nesse período de depressão que eu passei, irmãos, eu percebi que eu estava destituído de alvos. Por isso eu fui ficando desmotivado para a vida. Então, quando eu começo a me sentir ameaçado por um entristecimento, eu trato de estabelecer novos alvos para mim. Foi assim que eu iniciei o curso de psicologia com quase 60 anos. Fui lá dar uma volta na esquina, mudei minha rotina, conheci novas pessoas, exercitei minha mente e hoje eu estou aqui tentando ajudar vocês. Segundo, irmãos, com relação a perdas e frustrações, reavaliar nossos valores nos ajuda a fazer as pazes com a nossa história. Eu gosto muito dessa expressão. Vocês vão me ouvir falar muito essa expressão, fazer as pazes com a história. Porque, irmãos, é inevitável trauma, perdas, rejeição, derrotas, frustrações. Ninguém passa na vida sem isso. E quando a gente fica se comparando com os outros e os outros ficam idealizados para a gente, só a gente que tem, só a gente que passa, a gente deprime, né? Imagine vocês, se você viver se comparando por fora. Vou só dar um caso hipotético para os irmãos. Imagine os irmãos, hipotético não, um fato para ilustrar, na conversa entre pastores. Duas perguntas, o Lárcio vai confirmar isso aí. Duas perguntas sempre aparecem em cena. Quantos anos tem tua igreja? É a primeira pergunta. Depois a segunda é, quantos membros tem a tua igreja? É inevitável. E essas duas perguntas refletem a forma como somos avaliados no nosso desempenho. E aí, querido, se a gente não entende que Deus tem uma medida para cada um de nós, é o que diz a parábola dos talentos, né? Essa pergunta pode nos oprimir, especialmente quando vem de uma pessoa, como aconteceu lá em Buenos Aires, certa feita, que congrega numa igreja de 25 mil membros. Então, você imagina, né? Eu me pegava comparando com outros ministérios, me sentia tão inferiorizado. Depois, irmãos, eu fui compreendendo que Deus tinha uma medida para mim, que eu estava dando o meu melhor nessa medida. E assim foi que eu fui fazendo as pazes com a minha história, os irmãos entenderam? Então eu fiquei ciente de que não preciso provar nada para ninguém, uma vez que Deus me ama pelo que eu sou, não pelo meu desempenho ministerial. Aliás, o Blake Hill tem uma grande sacada, ele diz que quando Deus disse para Jesus, tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer, Jesus não tinha feito nada ainda, nenhum milagre. Jesus estava iniciando o seu ministério, né? Então, isso me ajudou muito. Terceiro, irmãos, nós podemos prevenir cuidando da nossa vida espiritual. Os terapeutas recomendam muito a yoga, né? Nós não precisamos. Se bem que, não sei, não conheço yoga, mas eu conheço a oração. Compartilhar com Deus suas questões emocionais, seus temores, seus medos. Eu, por exemplo, falo muito para os irmãos do meu caderninho de oração. Eu faço registro diário das minhas orações ali
e escrevo tudo, depois Deus vai respondendo, eu vou escrevendo a resposta de Deus também. Você colocar suas pendências relacionais em oração, isso é um caminho preventivo. Pedir que Deus ajude você a processar sua perda, seus traumas, seu entristecimento, é um caminho de cura. É possível que Deus comece a revelar causas desses sintomas, além de consolar seu coração, conceder a você uma sabedoria para lidar e processar com tudo isso, até que a sua cura se estabeleça. Estou falando preventivo, tá, irmãos? Porque em depressão a pessoa dificilmente ora, ela tem muita dificuldade de orar, porque ela só geme, né? Então, é aquele grunhido, aquele gemido, se bem que eu creio que Deus ouve também. Segundo a palavra de Deus, né, irmãos? Conhecimento e prática da palavra de Deus nos coloca no outro caminho de cura. Por exemplo, nela você dá conta do seu valor intrínseco diante de Deus, que pode debelar todo o sentimento de desvalor, ou te ajudar na construção de uma boa autoimagem. Nela você aprende a pedir e liberar perdão, que pode promover a cura para uma alma conturbada e debelar os sentimentos destrutivos da alma, a amargura, o ressentimento, o espírito de vingança. Nela você dá conta da paternidade e do amor de Deus por você, que permite você relativizar toda a rejeição que você sofreu na vida. Porque o que a Bíblia diz é, ainda que teu pai e tua mãe te abandone, quando pai e mãe abandonam alguém, é o pior tipo de abandono que pode acontecer. Eu te acolherei. Então, se o Senhor absoluto do universo me aceita, me acolhe, tudo fica relativo. Nela, nós damos conta da nossa singularidade diante de Deus, com respeito às nossas habilidades, dons e talentos concedidos por Ele. A gente descobre, sou o único diante de Deus, né? Então, Deus tem um plano especial para a minha vida. Nela aprendemos que podemos ser aceitos pelo que somos e não pelo que fazemos, porque tem muita gente, dependendo do lar que veio, que sai vida fora tentando provar seu valor fazendo coisas. Ela faz para receber o reconhecimento. Então ela não está valendo pelo que ela é intrinsecamente, pelo seu valor pessoal, mas por aquilo que ela faz, né? Mas Deus não tem essa. Se você chegar com 7 para Deus, Ele não diz, olha, poderia ser 10, né, filho? Não tem essa história com Deus, né? E nela podemos hierarquizar nossos valores, para não vivermos condicionados por essas expectativas humanas, porque, irmãos, muitas das nossas frustrações, choros, tristezas, estão calcados em valores errados. A gente chora por coisa que Jesus não choraria. Então, quando você hierarquiza seus valores, você também lida melhor com perdas, com frustrações e com essas coisas todas. Nela aprendemos que pessoas valem mais que coisas. Isso muda muito nos relacionamentos, que mais importante é ser do que ter. Isso também acaba com muita frustração, especialmente num regime capitalista como o nosso, né? Que reforça demais essa questão do ter. E essa teologia da prosperidade que vem também reforça que Deus não leva em conta a aparência. Eu fico feliz da vida, porque Deus não reforça o valor estético, né? Para Deus, todo mundo é lindo, todo mundo é perfeito. Então, se aprende que a limitação física não faz ninguém pior nem melhor que ninguém, né? Nela você aprende a viver pela fé, reunindo condições para vencer todo estilo de vida ansioso. Você descansa no Senhor, é uma grande terapia, né? Nela a gente aprende os princípios de fé que vão debelando todo pessimismo, todo derrotismo, todo desânimo para a nossa vida. Olha, a fé é uma grande arma contra o desânimo, o medo, a insegurança, né? É o grande patrimônio que nós devemos construir, é a fé.
Porque se as situações adversas nos pegam em fé, irmãos, é uma coisa. Se elas nos pegam no contrapé, na incredulidade, detona com a gente. Por isso que Jesus falou que quem ouve e pratica é como quem constrói sobre a rocha. Ele está falando do quê? De estabilidade. Que chuva e ventos contrários, todo mundo vai sofrer. Mas a diferença é no que você está construído. Qual é seu alicerce? Não é? Em que você coloca o seu apoio. Nela, nós vamos descobrindo o sentido, o significado, o propósito para a nossa vida, porque isso debela toda a crise existencial. Então, nesse sentido, conhecimento e prática da palavra, bem como o expediente da oração, para mim são as mais significativas terapias que podemos experimentar como prevenção. É claro que cura também, mas especialmente como prevenção. Outro fator é a participação da vida comunitária, né? Então, nesse sentido, em condições normais, né? Eu considero a igreja uma comunidade terapêutica. Nela você é tratado não como massa, mas como pessoa. Nela você não é aceito pelo que você faz, mas pelo que você é. Nela você encontra um ambiente de escuta e acolhimento, coisa preciosa para evitar esse processo depressivo. Nela você descobre a sua singularidade, como disse há pouco, né? Você é membro do corpo, você tem sua função, você é imprescindível, você não é descartável. Nela, ao servir, você desenvolve senso de utilidade e realização, encontrando um sentido maior para a sua vida. Na igreja há encorajamento mútuo, pastoreio mútuo, cobertura mútua de oração. É onde se pratica os mandamentos de reciprocidade, que no Novo Testamento são 22 mandamentos de reciprocidade. A igreja é o lugar onde nós aprendemos a perdoar uns aos outros, instruímos uns aos outros, levamos as cargas uns aos outros, nos aconselhamos uns aos outros. A igreja é o lugar onde o aflito encontra amor, aceitação, ajuda, esperança, direção, encorajamento, onde somos desafiados a desenvolver nosso potencial, onde o nosso valor é afirmado, não é? Às vezes a pessoa está vivendo uma grande frustração no seu trabalho, mas ela tem realizações no ministério que trazem uma grande alegria para ela, então compensa. A igreja oferece uma família espiritual para você e que, quem sabe, vive distanciado da sua família de origem. Então, isso traz uma cura tremenda para a alma, né? Porque você conhece há pouco tempo as pessoas, já são como pessoas que você conhecesse há muitos e muitos anos, porque há um mistério espiritual aí na família de Deus, né? E outra forma preventiva é buscar um aconselhamento cristão. O conselheiro vai ajudar você a processar esse momento de entristecimento da sua vida, a mudar o que pode ser mudado, a aceitar o que não pode ser mudado, né? O aconselhamento também visa a melhora da sua autoestima, afirmando seu valor intrínseco diante de Deus. Eu me lembro que naquele período de 40 dias de depressão, uma irmãzinha querida, a pedido do marido, me guinchou. Ela, muito espiritual, me levou para sua casa de veraneio para ouvir música, jogar rumicube, caminhar ao sol, ouvir músicas de nosso tempo. Nós somos mais ou menos contemporâneos, ler e orar. E nesse ambiente de fé e de oração, lá no Vale da Bênção, lugar onde ela morava, eu comecei a melhorar. Então é muito importante buscar ajuda, né? Elegendo um confidente espiritualmente maduro e emocionalmente sadio. Eu li na época que quem tem pelo menos um confidente não passa por depressão. Você não vai engolindo, você tem com quem desabafar. Você já se sentiu assim triste
oprimido, e aí quando você tem a oportunidade de se abrir com alguém e você fala, você sente um alívio, a pessoa nem te deu conselhos, nada, ela só te ouviu. Isso já ajuda, né? Alguém com quem você possa conversar sem nenhum constrangimento, sem medo de ser julgado, por saber que haverá da parte da pessoa empatia, acolhimento. Essa pessoa é o seu confidente. Pode ser um irmão da igreja, pode ser alguém da família, pode ser um amigo, é um confidente. E essa é uma das grandes contribuições que Freud deu para nós. O discurso livre, ele diz, a pessoa se descobre falando. Ao falar, ela traz conteúdos do inconsciente que podem ser ressignificados. E daí pode vir a cura. Eu lembro que no processo depressivo que eu passei, eu descobri que eu estava fazendo uma caminhada solitária. Todo mundo falava, o pastor tem que ter um amigo, o pastor tem que ser pastoreado. Eu ouvia aquilo tudo, não dava muita bola. Mas eu não tinha uma pessoa com quem eu pudesse dividir meu fardo. Não é que eu não tinha, eu não elegi, tá bem, irmãos? Vamos falar certinho. Meus anseios, minhas frustrações, meus conflitos, eu fui acumulando. Eu fui engolindo coisas e tentando resolver sozinho. Mas a gente não consegue, irmãos. E buscando uma ajuda especializada. Aqui eu queria desmistificar um pouquinho algumas coisas. Pense no seguinte, assim como você faz exercícios físicos e se alimenta de forma adequada para melhorar a sua condição física, assim como você estuda para melhorar o seu desempenho intelectual e busca a Deus para fazer crescimento na vida espiritual, você pode buscar uma ajuda para crescimento na sua vida emocional. Num primeiro momento, você traz uma queixa e o terapeuta vai trabalhando aquela queixa, mas depois você vai avançando para o nível de autoconhecimento. Quando você começa a crescer em autoconhecimento, você passa a se relacionar melhor com as pessoas. Então, o pastor se prepara para cuidar da sua vida espiritual, o médico se prepara para cuidar da sua vida física, o terapeuta se prepara para cuidar da sua vida emocional. E na terapia, você tem uma escuta diferenciada. Alguém com alguma experiência, alguma base teórica para ajudar você nesse processo. Quando eu passei por depressão, há anos atrás, me ajudou muito, primeiro, foi admitir rapidamente. Então, chamar o mal pelo nome. Então, você não fala, você está estressado. Não estou. Estou deprimido, eu nunca tive esse troço, é estranho, estou assustado, é depressão. Então, eu não sublimei, não romantizei e não liguei se eu era pastor, se não é, porque tem pastor que fala, eu sou pastor, é chato, como que a ovelha vai entender isso? Especialmente algumas que acham que depressão é espiritual e é opressão, confunde tudo. Aliás, se você está perguntando isso para mim, pastor, é depressão ou é opressão? E eu diria para você, as duas coisas são simultâneas, porque o inimigo se aproveita da sua condição vulnerável para oprimir você. Então você tem que atacar em várias frentes. Por exemplo, a Solange colocou os diáconos para orar por mim. Então é frente espiritual. Aí eu procurei rapidamente amigos e irmãos, terapeuta, psiquiatra, e diminuí sobre mim as pressões do ministério. Tomei um remedinho. E em 40 dias eu voltei à vida normal. E eu, com toda pessoa que teve depressão profunda, eu não encontrei ninguém que saiu nesse tempo, irmãos. Foi uma graça de Deus sobre a minha vida, né? E com isso eu quero dizer que quando a gente demora para procurar ajuda, aquela depressão leve pode avançar para um estágio mais profundo e se tornar crônica. Outra maneira, irmãos, estou acabando aqui, viu, Valmir? Reagindo ao estado de apatia para quebrar aquele ciclo que eu falei no início. Irmãos, se lembra que eu comecei falando de um ciclo? Que os sintomas
geram comportamentos, que geram pensamentos e que reforçam. Então, o que eu fiz, mesmo com muita dificuldade em sair de casa ou fazer coisas, eu determinei que eu estabeleceria 10 atividades simples no dia para sair daquele estado de apatia. Para você ganhar autoconfiança, para você ter algumas vitórias e se alegrar nela. Então, para sair da cama, para sair do quarto, para sair da casa, né? Para ocupar a mente. Eu creio que isso me ajudou muito, porque quebrou aquele ciclo. E em último lugar, irmãos, eu deixei por último de propósito, porque em último lugar que fica mesmo, é a terapia medicamentosa. Como eu falei, quando há uma defasagem nos neurotransmissores, vem risco de ideação suicida, síndrome do pânico, pode avançar para uma coisa mais complicada, mais complexa. E isso pode exigir uma terapia medicamentosa seguida de uma psicoterapia ou simultânea. Isso pode acontecer, né? Então, uma ilustração que me ajudou muito a entender essa questão da terapia medicamentosa, que, aliás, era meu professor Elias Coutinho, que o irmão Nilson deve ter conhecido ele, que ele era pastor também, há muitos anos atrás. Ele deu a seguinte ilustração. Você vem vindo com o carro, fura o pneu. O que você faz? Você para e troca o pneu, põe o step lá. Mas você não vai ficar a vida inteira andando com esse step. É só para chegar no borracheiro. Quando chega no borracheiro, você conserta o teu pneu, volta para o lugar e não usa mais aquele step até segundo momento. Então, o que ele falou? Falou o seguinte, que às vezes você está tão defasado nesses neurotransmissores, você não dorme, não come, está numa aflição terrível, não consegue concatenar suas ideias, está completamente desmotivado e com manias que estão inviabilizando sua vida, tudo em razão de uma depressão profunda, né? Então, ele diz assim, o que você faz? Você vai tomar um remedinho, antidepressivo, aliás, desmistificando outra coisa, ele não gera dependência. Você pode tomar a vida inteira, ele não gera dependência. Você para e ele não gera dependência. O ansiolítico, sim, esse pode gerar dependência, assim como um remedinho para dormir que você toma. Mas o que acontece? Você estabiliza minimamente para dormir, conciliar o sono, para se alimentar, para concatenar suas ideias, para você começar a pensar na sua condição, no seu quadro, até para facilitar a psicoterapia que você vai fazer, o aconselhamento, alguma coisa assim, né? E depois o médico vai tirando isso e você volta ao seu estado normal. É o step que volta para o seu lugar. Vamos entender? Não é para a vida inteira, não é, a não ser em alguns casos, obviamente, que a pessoa não tem o lítio lá e que o organismo não tem mesmo, ela precisa desse medicamento para continuar tendo vida normal. Então, irmãos, quando eu percebi aquela pressão no peito, aquela angústia, aquele suor frio, eu tratei de procurar um psiquiatra. E ele me tratou com a terapia medicamentosa, me deu um antidepressivo, eu tomei acompanhado por um ansiolítico, o que aliviou tremendamente o meu quadro e me estabilizou para eu poder fazer a terapia. Isso aí, Valmir, era 20/30 que você tinha pensado, né? Pastor, ouvir o senhor é bom demais. Pode ficar.